Vamos lá, enquanto o pessoal entra, vai escutando uma música bela. Funga la fia, she she. 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 Bom, agora oficialmente, muito boa noite. Vamos chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Mais uma vez estamos com a super Ilana Pogrebinski. Antes eu queria contar um pouquinho quem nós somos, né? Por trás dessa conta aqui, desse perfil Educação para a Paz, tem a editora Onisciência, que trabalha há 17 anos com yoga e meditação, na distribuição dos livros do Paramahansa Yogananda em português, e nessa frente de Educação para a Paz, aplicando o How to Live, que é a filosofia que ele criou quando fundou uma escola em Ranchi, na Índia, em 1917. Nosso objetivo, portanto, na página é trazer yoga, meditação para crianças e adolescentes, mas também todos os valores que estão afinados com a yoga que nos chegam por outras vias, como, por exemplo, pela contação de histórias da querida Ilana. Para quem ainda não conhece a Ilana, vou apresentá-la. A Ilana é atriz desde 1992 e contadora de histórias desde os anos 2000. Fez parte da primeira formação da Companhia de Teatro Atores de Laura e representou o Brasil na Bienal de Teatro Jovem em Lyon, na França. Como narradora, já se apresentou em simpósios e maratonas nacionais e internacionais e há 15 anos ela ministra oficinas de formação de contadores de histórias e sobre as quais ela vai falar daqui a pouquinho. Hoje, o nosso super tema, nosso encontro é uma celebração em volta da fogueira. Nós vamos ouvir histórias africanas, contos africanos que a Ilana preparou. Mas antes, eu queria saber por que você escolheu, para quem está entrando agora aí, a Ilana começou a nossa live nos recepcionando e fazendo esse assentamento para que a gente chegasse aqui. Uma música linda. Por que você escolheu essa música, Ilana? Porque essa música é uma música justamente de recepção, de acolhimento, que quer dizer: em ti eu penso, contigo eu falo, gosto de ti, somos amigos. Então é aquela música que vai abrindo o coração, assim, todo mundo vai formando aquela roda. A gente pode até se imaginar nesse momento numa grande roda, pode ser em volta de uma fogueira, debaixo da sombra de uma árvore. Maravilha. Vamos Ou, começar se com as for à noite, histórias? né? Já que a gente está à noite, pode ser também com a lua maravilhosa que está hoje, né? Tá um arraso, tá um arraso. Vamos para a primeira história? Ótimo. Essa história eu escutei de um griot do Tumanico Iatê. E ele, quando contou essa história, ele disse que tudo começou com um viajante e o seu cantil de água. E ele caminhava muito, muito tempo, até que ele resolveu parar para descansar um pouco. E ele sentou à sombra de uma árvore e ficou contemplando o pôr do sol. E de repente apareceu um ser, vindo lá de longe em direção dele. E quando estava quase chegando, ele pôde perceber que aquele ser que estava muito bem vestido, era muito bonito, era a riqueza. E a riqueza chegou e falou para o viajante: eu estou com sede. Você pode me dar um pouco da sua água? E o viajante falou: mas quem é você? E ela falou: eu sou a riqueza. Ah, você é a riqueza, você é a riqueza. É, eu sou a riqueza, eu posso comprar tudo. Me dá sua água.
Ele falou: Ah, mas a minha água você não pode comprar, não. A minha água não foi feita para riqueza. E a riqueza ficou contrariada e foi embora. E ele continuava lá sentado, calmo, quando ele viu um outro ser se aproximando. Também era um ser muito bonito, mas vinha com uma roupa toda esvoaçante. E ele sorria, tinha um sorriso repleto de paz. E quando ele chegou bem perto, falou: Você poderia me dar um pouco da sua água? E ele falou assim: Quem é você? E ele disse: Eu sou o paraíso. E o viajante falou: paraíso, paraíso. Não, não, a minha água não foi feita para o paraíso. E o paraíso falou: Você sabe que todos no mundo rezam por mim? Bom, mas a gente ainda vai se encontrar. E foi embora. E o viajante ficou lá, continuou contemplando o pôr do sol, tranquilo, respirava fundo. Ai, sentia a brisa. Quando ele viu ao longe um outro ser se aproximando, era um ser grande, forte, chegou logo com um vozeirão e falou: Me dá aí sua água. Ele falou: Quem é você? E ele falou: Eu sou o poder e eu quero a sua água. Ah, você é o poder, disse ele bem calmamente. O poder, dá para ver, dá para ver que você é o poder. Mas minha água não foi feita nem para o poder nem para a força. Pode ir embora. E o poder, contrariado, se virou, mas ainda falou assim: a gente ainda vai se ver, a gente ainda vai se ver. E foi embora. E ele continuou lá sentado no mesmo lugar, tranquilo, olhando o pôr do sol, quando viu, ao longe, um outro ser se aproximando. E esse ser era todo vermelho e soltava fogo por todos os lados, queimava tudo. Até o sol tinha medo dele, Carol. Então, quando ele chegou bem perto, ele falou assim: Eu tô com sede, eu quero a sua água. E o viajante, bem calmo, falou: Ah, é? E quem é você? Eu sou o inferno e eu queimo tudo, me dá sua água. Você é o inferno, o inferno. A minha água não foi feita para o inferno, pode ir embora. E o inferno ficou, olha, bravo, bravo da vida mesmo. Ninguém podia escapar dele. Então ele disse: Depois a gente vai se ver. E foi embora, numa nuvem de fumaça. E o homem continuou lá, o sol estava quase se pondo, quando ele ouviu uma voz assim, bem pequenininha, falando assim: Eu tô com sede, eu tô com sede. Aí ele olhou para um lado, para o outro, não tinha ninguém, tô com sede. Quando ele olhou para o chão, ele viu. E ele falou assim: Quem é você? E a vozinha disse: Eu sou a causa. A causa? A causa sim, pode beber da minha água. E a causa bebeu, e depois ela perguntou: Posso te fazer uma pergunta? É por que é que você não deu água para nenhum dos outros que vieram? E ele falou: É simples, porque sem você, causa, não existe vida. Sem você, causa, não tem paraíso. Sem você, causa, não tem inferno. Sem você, causa, não tem riqueza, não tem poder. Sem você, causa, não existe nada. E é essa causa, mesmo com toda a sua pequenez, que nos reúne aqui hoje. E é essa causa, para essa causa, que sempre devemos dar de beber. Nunca devemos esquecer dela. Porque sem essa causa, nenhum de nós estaria aqui hoje. Lindeza, lindeza. Vamos chegando, minha gente, que está só começando essa noite de lua cheia, nesse dia 17 de novembro de 2021. Mais uma vez com a querida Ilana Pogrebinski. Antes de você começar a contar a sua história, você falou que ouviu de um griot. Griot é uma figura super interessante, que existe sobretudo nos países ali da África Ocidental. Conta um pouquinho sobre quem são os griots. Sim, queria agradecer tantos coraçõezinhos subindo.
Tanta gente linda aqui, falando coisas belas, gratidão. Então, os griots, tem gente que acha que são só contadores de histórias. Eles são também contadores de histórias. Os griots, eles não escolhem ser griots. Vêm de avô para pai, para filho. E desde pequenos eles aprendem várias artes, a música, a dança. E eles crescem para serem os que trazem a palavra viva, a memória da sua comunidade, a memória da humanidade, e trazem a palavra de diversas formas. Eles mediam conflitos entre famílias, então se tem uma família aqui brigando com a outra, ele vai lá, fala com ela e fala com a outra, conta histórias e a coisa se harmoniza novamente. Ele celebra casamentos, enterros, ou seja, a palavra é a grande ferramenta dele para trazer harmonia. É como se ele fosse o sangue circulando pela sociedade. É muito bonito. Então é uma coisa mais ampla, né, do que a gente imagina como nós contadores de histórias que a gente faz uma performance. E eles, assim, têm uma coisa muito unida da matéria com o espírito. É tudo muito junto, como deve ser, né? Então não é uma coisa separada. Eles creem numa coisa e fazem outra. Não é. Tudo vem junto. Então é muito bonito ver um griot contando uma história, porque você fica hipnotizado. Assim, é muito especial. Um magnetismo muito grande, né? E tem esse elemento da música, né, também, muito, muito presente, né, na contação. Sempre tem um instrumento que acompanha, sempre tem alguma coisa. Isso tudo vai envolvendo, né, ambientando e tudo mais. E você teve uma experiência de oficina com um griot aqui no Brasil. Como é que foi isso aí? Sim, com dois griots, né? Com Bonifácio Fogo e com Assane Kouyaté, filho do grande Sotigui Kouyaté. E foi muito especial, porque primeiro eu fiquei assim hipnotizada com a contação de histórias dele e fiquei tentando pensar por quê. O que que era aquilo, aquele magnetismo, o que que era? E quando eu fui fazer a oficina, as fichas foram caindo e eu falei assim, é porque ele está presente, ele traz a presença, ele está inteiro ali, de corpo e alma, espírito, de tudo que você possa imaginar. Então a gente, quando se conecta com isso, a gente fica também como se fosse uma bolha, né, que entra num outro tempo, num outro espaço. E naquele momento foi um divisor de águas para mim como contadora de histórias. Eu falei, eu quero isso aí, é isso que eu quero. E aí, quando eu fiz a oficina com ele, aprendi vários exercícios incríveis. E Legal. perguntei para ele, fala. Não, fiquei curiosa para saber desses exercícios. Se você quiser compartilhar com a gente algum, mas termina o que você estava falando. Não ia dizer isso, os exercícios eram incríveis, eu já dava oficinas, né, de formação de contadores de histórias, e aí eu perguntei para ele, eu posso levar alguns exercícios daqui? Ele falou, isso é um tesouro da humanidade, tipo, não vem perguntar para mim, isso é de todos nós, né? E eu achei tão lindo. São exercícios assim, primeiro tem os exercícios que ele chama de exercícios estúpidos, coisas bem simples, de jogos de palavras, com o seu nome, com o nome do outro, que serve para a gente quebrar nosso padrão mental, para a gente poder perceber outros sentidos. Tem muitos exercícios de olhos fechados, que aí a gente começa a perceber outras coisas, né? Porque a visão, ela vem na frente e acabou, e a gente esquece do resto. E quando a gente fecha os olhos, então teve um exercício que eu nunca mais esqueço, que foi lá no Caluste, no teatro, no palco do teatro, e a gente tinha que andar de um lado até o outro do palco e bater com a mão no final, assim, na parede. Só que isso, a gente tinha que andar bem rápido e de olhos fechados. E sempre ficava uma pessoa ali na parede para que ninguém, claro, batesse a cabeça, se machucasse. Então era tudo muito protegido. Você sabia quando ia fazer o exercício que você não ia se machucar. Que a ideia era você se abandonar ali a algo maior que tinha dentro de você para que você conseguisse fazer o exercício. E a maioria das pessoas parava no meio e assim, chegou, chegou.
E naquele dia, tem dias que a gente está inspirado, né? Que alguma coisa vem e eu fiz esse exercício de uma forma assim que nem eu acreditei, porque quando eu fiz assim, eu vi que a parede estava lá mesmo. E todo mundo, ah! Eu falei, nossa, o que que é isso? E foi importante para mim, não porque eu acertei, você errou, não é essa o grande lance do exercício, porque de qualquer forma, mesmo quem parou no meio e fez assim, refletiu sobre um monte de coisas, né? Que talvez a gente pare no meio do caminho nas coisas que a gente faz, por que que não avança, mesmo quando vem o medo, muitas coisas. E eu também parei para pensar, eu falei, que força é essa que tem dentro de mim que eu desconheço? O que que é além da razão? Não é a razão que controla, é algo muito mais amplo. E a partir daí começa uma nova investigação também que continua, né? Eu acho que para o resto da vida. Com certeza. Você sabe que a gente fez uma live na semana passada com a Esther Massola, que é uma grande professora de yoga para crianças, ela também dá formação. E a Esther trouxe um exercício muito interessante para trabalhar com as crianças, chamado Jogo do Samurai, e que é para justamente isso, né? Atentar a questão da concentração e do foco, principalmente em coletivos, em grupos de jovens e crianças dentro de sala de aula e tal. E aí é uma coisa também que se faz com os olhos fechados. E quando você estava falando, estava pensando nisso. Porque para ter esse estado de presença, né, essa integridade de que você estava mencionando lá no começo, que te encantou quando você conheceu o griot ao vivo, você precisa não estar só com um sentido, né, mas de corpo inteiro. E aí, às vezes, quando você está só, né, com os olhos abertos, aquilo toma toda a sua concentração, toda a sua atenção e o resto secundariza, né? Então é legal esses exercícios acontecerem, a gente praticar para poder também trazer mais para o resto do nosso corpo, ou trazer todo o nosso corpo para a experiência presente, né? Sim, muito bom. Bom, temos mais histórias aí. Podemos seguir nessa próxima, que é iluminada. Sim, é uma história que começa, que eu coloquei um provérbio no início, que fala assim: não é porque o peixe mora na água que ele não chora. E não é porque uma zebra é listrada que a sua sombra também vai ser. E não é porque uma aldeia é bem pequena que o sol vai se esquecer dela. E essa história acontece numa aldeia na Eritreia, que fica no nordeste da África. E todos lá gostavam de cantar uma canção que era assim: Senua dedende, senua dedende, senua dedende, senua. Senua dedende, senua dedende, senua dedende, senua pete pete, senua dedende, senua. E a nossa história começa com um homem, um senhor já, que estava muito doente. E ele era viúvo. E ele tinha 3 filhos. E ele tinha juntado muito dinheiro, muitos bens durante a vida. E começou a ficar preocupado, porque ele estava vendo a hora que ele ia partir desse mundo. E ele tinha que escolher um dos seus 3 filhos para ser responsável por tudo isso, depois que ele partisse. Mas quem poderia ser? Porque ele queria que a família continuasse a viver bem. Que eles continuassem sendo generosos com a comunidade e também que pensassem nas próximas gerações. Então, ele chamou os 3 filhos e entregou para cada um uma moeda. E disse para eles: eu quero que vocês comprem algo com essa única moeda que preencha todo o meu quarto. Voltem ao anoitecer. E os 3 filhos saíram. E o mais velho achou um absurdo, pensou assim: que absurdo! Eu sou o mais velho, eu que deveria ser o responsável por cuidar das coisas do meu pai. E foi até a casa de um vizinho, o primeiro que encontrou, e ele comprou grama, muita grama com aquela moeda, assim, um saco gigantesco, e foi voltando para casa.
O segundo filho pensou assim: meu pai, ó, deve estar maluco da cabeça. Imagina, uma coisa que preenche todo o quarto, isso é impossível. Bateu num outro vizinho lá que encontrou, que tinha galinhas, e ele vendeu um saco imenso, cheio de penas de galinha, e voltou para casa. E o terceiro filho não sabia o que ele ia comprar com aquela moeda. Ele saiu caminhando, 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 pensando, sentindo, até que ele encontrou um templo. Entrou nesse templo e aproveitou para agradecer a família maravilhosa que ele tinha, os irmãos. E depois ele saiu e continuou caminhando. E foi até um mercado. Quando ele chegou lá, tinha gente vendendo de tudo que é coisa. Imagina aqueles mercados. Tinha gente vendendo tecido, vendendo tempero, vendendo roupa, vendendo fruta. Aí ele olhava todas aquelas bancas, ai, o que que eu compro, o que que eu compro, ele não sabia. Até que ele começou a escutar uns músicos cantando e tocando aquela canção. Se não depender, se não depender, se não depender, se não há. Ai, aquela música foi entrando no seu coração e ele teve uma ideia. Aí ele comprou uma coisa bem pequenininha e colocou no bolso e foi para casa. Quando chegou lá, os outros dois irmãos já o aguardavam. Já estava quase na penumbra total quando o primeiro filho, o mais velho, foi mostrar o que tinha levado para o pai. Ele pegou aquele saco imenso de grama e começou a colocar no quarto. Mas claro, não preencheu o quarto inteiro. Então, o segundo filho pegou aquele saco de penas de galinha, se achou o máximo, fez assim, e aquelas penas começaram a voar, mas aí um pequeno ventinho que entrou pela janela fez as penas irem todas para um canto do quarto. Claro, não preencheu o quarto todo. E o terceiro filho, então, tirou do bolso uma vela e acendeu, e aquela luz preencheu todo o quarto. E o pai sorriu e disse: no caminho da luz, a paz prevalece. No caminho da luz, a tristeza se desvanece. No caminho da luz, a alegria permanece. Nossa, foi uma alegria que só. E as pessoas todas da aldeia começaram a se reunir pela escolha do pai, claro, pelo terceiro filho. E eu cheguei lá naquela hora também, Carol, sabia? E fiquei sabendo tudo o que tinha acontecido e também cantei com eles. Se não há pretender, se não há pretender, se não há pretender, se não há pete, se não há pretender, se não há. Lindeza, lindeza. Agora não guarde não o instrumento, vamos mostrá-lo. Você já trouxe 2 vezes esse instrumento super bonito. Como ele se chama? Kalimba. Kalimba. E aí fizemos uma pequena busca e chegamos a... A kalimba é um instrumento de origem africana muito antigo, milenar, cujo nome original é mbira, né? Um M mudo, B-I-R-A. A mbira, ou piano de dedo, remonta à idade em que o metal chegou na África, mais precisamente na região sul do Zimbábue. Conforme foi disseminada pelos diversos povos, apareceram variadas formas e tamanhos, de acordo com cada região. Então essas teclinhas aí, elas são feitas de metal, né? Sim. E essa estrutura maior é uma espécie de cabaça, que também dá essa acústica bem interessante. Você toca com os dedos que nem um pianinho de dedo. Muito gostoso, bacana. né? É um som muito delicado, eu adoro. E é muito legal também, acho que você podia falar um pouquinho disso, dos elementos, né, Ilana? A gente estava falando disso, né? O griot, quando canta, sempre tem um instrumento que o acompanha. Como que é isso para você, de ter esse instrumento? E como é que você faz essas buscas também para enriquecer as histórias?
A gente tem que sempre ir atrás da história, né? Não é a história que tem que correr atrás da gente. A gente tem que perguntar para ela: você quer algum instrumento? Você quer alguma música? Uhum. Você quer algum boneco? E se não tiver nada disso, como vai ser? Como vai ser a palavra? Porque eu sinto que a gente precisa, assim, ter muita reverência pelos nossos antepassados, muita reverência por esse tesouro, que é um material milenar, simbólico, cheio de arquétipos, cheio de chaves para a nossa transformação interior. Então, a gente tem que buscar, é muito difícil, né? Mas buscar a nossa humildade. A gente está longe ainda de algo mais puro mesmo, né? Mas que a gente tem essa busca, porque isso faz com que esse tesouro possa brilhar e que a gente possa ser só um instrumento para que esse tesouro chegue nos corações. Essa é a ideia, né? Que a gente possa distorcer cada vez menos para que as próximas gerações possam continuar recebendo o que tem valor, a essência, né, disso tudo. A Jéssica Bezerra Martins perguntou onde ela encontra esse instrumento. Oi, Jéssica, Jéssica é contadora de histórias também. Eu comprei lá no Rio de Janeiro, na Feira Hippie, que tem, mas com certeza hoje em dia na internet você encontra de tudo, né? Então, já vi em Salvador também, no Mercadão que tem lá, comprei um em forma, uma cabaça que parecia uma tartaruga, é muito bonito também. Enfim, mas você encontra, de repente na própria internet, você procura na cidade onde você mora, às vezes você não sabe de uma loja que tem, ou de um mercado, enfim. Ou de pessoas, às vezes tem pessoas que vendem também, né? Que É fazem. sempre legal ver ao vivo, né? E ouvir o som, né? Esses dias estava conversando com a Silvia Soglia, que é outra parceira nossa aqui, e a Silvia tem um trabalho muito lindo com tigelas tibetanas, um trabalho terapêutico, né? É E eu estava lindo. perguntando para ela, poxa, onde a gente encontra, né? Uma que seja interessante, com meu zero conhecimento a respeito. E aí ela falou, não, Carol, mas aí seria legal você tocar e sentir o som, se o som faz sentido para você, se te toca. Acho que com o instrumento também tem um pouco disso, né? Da gente ter ele em mão, se possível, poder sentir essa conexão, né? Porque quando a gente está numa conexão assim interna, as coisas nos chamam, né? E a gente percebe onde está o sagrado para nós. Aquilo vai agregar ou é só mais uma decoração que você vai pôr na tua casa? Ai, que bonitinho! Ou é algo que pode ser mais alguma coisa para estar a serviço, para trazer alegria, amor, harmonia para as pessoas? E em Curitiba, uma vez eu estava caminhando quando eu vi uma flauta de bambu. Eu já tocava flauta transversa e quando eu peguei a flauta e toquei, eu falei, uau, eu quero essa flauta. E foi incrível, eu fiz espetáculos com ela e tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa que nos chama, assim como as histórias. A gente tem que estar muito atento ao coração, porque senão vira uma coisa de acúmulo, né? De coisas e que não faz sentido nenhum. Com certeza. E por falar em histórias, nós vamos para a próxima, mas antes eu quero ler aqui um poema da queridíssima, maravilhosa Conceição Evaristo, chamado Recordar é Preciso. Ele diz assim: o mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças. Dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me mobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Uh! A poesia faz a gente assim, né? A gente vai nessa boia. Que lindo. Vamos de A Lenda do Fundo do Mar. Isso é uma história muito preciosa para todos que amam histórias.
Essa história começa numa vila cheia de casas coloridas e à beira do mar. E lá nessa vila existia uma moça chamada Mazanendaba, que morava com seu marido e com seus filhos, Lungile, Temba e Jabulani. E o marido era pescador e ela professora. E o marido, quando nas horas vagas, ele gostava de pegar uns restos de madeira que chegavam na praia e ele fazia pequenas esculturas de bichos, de peixes, de macacos, de chitas, que é um tipo de onça lá da África. E aí as crianças adoravam, todo mundo adorava. Enfim, eles tinham uma vida assim muito simples, mas com muita alegria, com muito amor. Mas um dia Mazarendaba percebeu que tinha alguma coisa esquisita, que o sol não estava tão brilhante, que o mar não estava tão azul e que, não sei, as comidas pareciam que não tinham o mesmo gosto. E o tempo foi passando e parecia que as coisas só pioravam, que as flores não tinham perfume mais e que os tambores já não tocavam mais tão forte. Ela precisava fazer alguma coisa, ela começou a falar com todos os vizinhos o que estava acontecendo. E aí ela descobriu. Ela descobriu que ela e nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma avó, nenhum avô, enfim, ninguém mais contava histórias. Ninguém mais sentava à volta da fogueira ou abaixo de uma sombra de árvore. E o que é pior, as pessoas estavam se esquecendo de como se contavam as histórias. Então ela foi falar com a vovó mais velha da aldeia, a vovó Gogô Lelê. E falou: o que está acontecendo, minha avó? Ela falou: ih, minha filha, as histórias fugiram da nossa vila. Fugiram para um lugar sem lua. Mas a Nendava, depois dessa, resolveu procurar as histórias, porque ela não queria que a sua vila morresse de tristeza. Então, à noite, ela resolveu se despedir do marido, dos filhos, para ir à procura das histórias. E ela foi numa floresta que ficava logo atrás de uma montanha, próximo à casa dela. E assim que ela entrou na floresta, ela encontrou a lebre e falou: oi, dona Lebre, boa noite, tudo bem? Você viu um grupo de histórias passando por aqui? Grupo de histórias? Grupo de histórias. Ah, que tipo de histórias? Ah, histórias de todos os tipos. Grandes, pequenas, verdadeiras, inventadas, histórias antigas, histórias novas. Olha, mas todas falam a linguagem do coração. Vi, não. Mas se a senhora quiser, eu posso contar uma história que eu conto para os meus filhotes. Aí a senhora pode levar para sua vila, pelo menos uma história. Ai, eu quero sim. Então a Lebe se ajeitou toda e começou. Era uma vez... Era uma vez... Ainda tentou de novo. Era uma vez... Ai, as histórias me abandonaram. Ela começou a ficar desesperada. As histórias... Eu esqueci das histórias. O que eu vou contar agora para os meus filhotes? Ai, não se preocupa não, falou Mazanendaba. Eu vou descobrir onde estão as histórias. E continuou o seu caminho. Só que ela começou a andar tão rápido que ela não percebeu e esbarrou numa cobra. Quem ousa atrapalhar o meu sono? E ela falou: ai, dona cobra, desculpe, eu não quis atrapalhar. Quem é você? Ai, eu sou Mazanendaba, mãe de Lungile, Temba e Jabulani. E eu não quero saber quem você é, eu quero saber o que você está fazendo aqui. Aí eu vim à procura das histórias, porque elas fugiram da minha vila. Ah, as histórias? As histórias estão mais perto da sua vila do que você imagina. Ah, é? E misteriosamente a cobra foi embora. Ela falou: ai, será que a cobra tá certa? Bom, ela continuou o seu caminho e lá pelas tantas encontrou um macaco, o babuíno, que é um macaco muito sabido lá das florestas da África. E falou com ele: oi, seu babuíno, tudo bem? O senhor viu um grupo de histórias passando por aqui? Histórias? Histórias. A senhora não tem uma coisa mais importante para fazer, não? Tipo, seus filhos, será que eles não estão com fome essa hora, com sede, com frio? Tipo, uma coisa muito mais importante, porque histórias, que importância tem essa história? Não tem importância nenhuma. Qual o problema de viver sem histórias? O quê? Seu babuíno, parece que o senhor não entendeu.
As histórias trazem força, trazem esperança, trazem alegria, a nossa vida fica toda colorida. Como é que o senhor pode viver sem histórias? E o babuíno, sem graça, baixou a cabeça, falou: é verdade, viu? É porque eu também me esqueci de todas as histórias. Eu nem lembro a última vez que eu escutei, eu contei alguma história. Ah, não se preocupa não, seu babuíno. Eu vou descobrir onde é que estão essas histórias. E continuou o seu caminho. Andou, 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 andou. Quando estava quase amanhecendo, ela escutou um som assim: bum, 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 bum. Era um bicho muito grande. Sabe qual é, Carol? Hum, Um bicho muito grande, grandão? grandão mesmo. É, imagina. Hipopótamo. Não, faz assim, ó. Ah, elefante. Ah, um elefante, mas não era um elefante, não era uma elefanta. E a Ah, elefanta falou assim: mulher, eu soube da sua procura pelas histórias. Eu não sei onde elas estão, mas eu sei quem pode ajudá-la. A águia pescadora vê tudo do alto. Com certeza ela vai poder te ajudar. Ai, muito obrigada. Realmente tem uma águia pescadora lá perto de lá. Eu já estou indo embora. Tchau, boa sorte. E ela foi bum, 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 bum. E tudo tremeu. Bom, depois dessa, mas a Nendaba falou: bom, será que a cobra estava certa? Está mais perto da vila do que eu imagino. Bom, e ela voltou então para a vila. Quando chegou lá, o marido e os filhos encheram ela de beijo, de abraço. E falou: tudo bem, gente, mas agora eu tenho que sair, eu vou ter que falar com a águia pescadora. E foi até a praia e esperou ela chegar. Ah, dona Águia, eu preciso falar com a senhora, por favor. E a águia desceu. Sabe o que que é? As histórias fugiram. Ela contou tudo o que tinha acontecido, falou que tinha falado com todos os bichos, com a elefanta. E a águia falou: eu já sei como ajudá-la. Você tem que encontrar um golfinho. E esse golfinho vai levá-la até o reino do fundo do mar. Lá existe um rei e uma rainha encantados que vivem com os espíritos que já partiram desse mundo. E lá você vai encontrar o que você está buscando. Ai, muito obrigada. E eu vou chamar o golfinho. Você pode aguardar. Ele vai fazer um assovio bem fininho. E é esse o sinal para que você vá até a praia, encontre com ele e peça-o para que leve até o reino do fundo do mar. Ah, tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. E ela então voltou para casa e ficou esperando o tal do golfinho. Só que ela, assim, tudo que ela fazia, ela ficava olhando para o mar, ela lavava a louça olhando para o mar, ela varria olhando para o mar, ela brincava com os filhos olhando para o mar, esperando que o golfinho aparecesse. Mas ele só apareceu no primeiro dia de lua cheia. E ela escutou um assovio bem fininho. Não sei se eu vou conseguir fazer agora, vamos ver. E ela falou: é ele! E ela saiu correndo, mergulhou no mar. Ele já sabia tudo que tinha que fazer. Ela simplesmente pulou nas suas costas e depois olhou para cima pela lua para a última vez. Porque ele mergulhou no escuro das águas, que foi ficando cada vez mais escuro, escuro, escuro. E eles foram para um lugar onde o brilho da lua não chegava. E de repente, naquela escuridão, viu a escuridão, Carol, do início? Não é? Olha só, tá muito claro também. hum. Aquela escuridão foi ficando lilás, uma luz lilás que foi crescendo, crescendo. E aí eles chegaram no reino do fundo do mar. E lá tinha uma concha brilhante onde morava o rei e a rainha. E Mazanendaba entrou e o rei falou: estávamos à sua espera, Mazanendaba. E a rainha, que tinha um cabelo crespo, negro, pontilhado de pérolas brancas, falou: seja bem-vinda. E ela então sentou numa pequena concha e o rei disse: aqui conosco vivem muitas histórias. E junto com elas, os espíritos que já partiram da sua vila, das pessoas, né, que partiram quando morreram. E eles estão aqui conosco para que as histórias vivam também na sua vila. E para manter a chama viva dos antepassados, é preciso que vocês sempre as contem e as
contem. E a rainha falou, e é assim, contando e recontando com todo o coração, que a mágica acontece, que a nossa vida fica brilhante e colorida. Ai, mas a Ninava ficou tão feliz. E nessa hora o rei chegou bem perto dela e falou: a gente queria te pedir uma coisa. Você poderia trazer uma imagem do lugar onde você vive, porque nós gostaríamos de saber para onde que irão as nossas histórias. E como nós não podemos ir lá conhecer a sua vila, você tem como trazer assim um pouco da sua família, do lugar onde você vive? Mas a Nendava falou, claro, claro. Então ela subiu no golfinho de novo, ele levou ela lá para a vila. E quando chegou, ela começou a contar para o marido, para os filhos, para os vizinhos, tudo o que tinha acontecido. E o marido então teve uma ideia. Ele pegou um pedaço de árvore que tinha caído depois de um temporal, quando um raio tinha caído por lá, e resolveu fazer uma escultura. E aí ele esculpiu a casa onde eles viviam, todas as outras casinhas coloridas, a comunidade, a floresta, a montanha, os bichos, até a águia pescadora. Nossa, ficou maravilhoso. E todos foram até a beira do mar para ver Mazanendava com a escultura, encontrando o golfinho e ó, mergulhando até o reino do fundo do mar. E lá, quando ela chegou, entregou a escultura para o rei e para a rainha. E depois ela começou a contar como era a vila. Começou a contar a história das pessoas, dos bichos. E de repente, os espíritos das pessoas que já tinham partido lá da vila começaram a se aproximar. E começaram a contar partes da história que Mazanendava não sabia. E ela ficou tão emocionada com aquelas histórias. E o rei e a rainha ficaram muito felizes. E resolveram dar um presente para Mazanendaba. E a rainha disse, isso é uma concha mágica. Quando você quiser uma nova história, você vai colocar a concha no seu ouvido e escutar o som do mar com o seu coração. As histórias virão como ondas, se transformarão em palavras e ganharão o mundo. Nossa, mas a Anandaba ficou muito agradecida, emocionada, se despediu do rei, da rainha, dos espíritos, chamou o golfinho e voltou lá para a vila. E quando chegou, todos os vizinhos, toda a aldeia já esperava e formaram uma grande roda. E Mazanendava começou a contar histórias. Uma história atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Aí teve uma hora que ela falou, gente, agora está na hora de ir para o reino dos sonhos, não é? Vamos dormir? E uma menina bem pequena falou, só mais uma, Mazanendaba. Aí ela lembrou. Lembrou do quê? Da concha. Aí ela pegou a concha mágica, colocou no ouvido. Ai, e contou uma história linda. Ah, mas isso já é uma outra história. Eu sei que depois desse dia, Carol, uma roda se formou naquela vila, outra roda e outra roda, muitas rodas se formaram naquela vila, em outras vilas, em outros reinos, em outros continentes. E todos os bichos das florestas, dos mares, das savanas, dos desertos, dos ares, todos os bichos da África e do mundo inteiro se lembraram das suas histórias. E é por isso que essa história chegou até aqui. E é por isso também que cabe a nós agora recontá-las, para que as chamas dos antepassados se mantenham vivas e também para que esse mundo fique sempre colorido e com cada vez mais paz e amor. Uau, que lindeza, que lindeza, é demais essa história. Muito Gratidão linda, pelos Elana. corações. Nossa, quanto coração. Não parou de chover coração aqui. Na hora que o golfinho mergulhou, então, menina, aí que foi um negócio. Olha, tá explodindo de coração. Eu não estou conseguindo ler os comentários. Se tiver alguma coisa que parou aqui para mim, travou aqui os comentários. Não, tá tudo certo, pessoal. Tá só subindo coraçõezinhos e atentamente te ouvindo contar essa belíssima história. E a importância da gente ter sempre esse reconhecimento, isso é muito característico mesmo das tradições, né, das culturas
africanas, mesmo das religiões de matriz africana, essa reverência e essa presença dos antepassados, seja por meio da contação, seja por meio da palavra dita de alguma forma, da vestimenta, né? Isso tudo é sempre muito vivo e algo que a gente tem que aprender, né? Sim, sim. Temos que aprender Janier com os Pessoa escreveu aqui, que orientais. pérola! Ai, que bom. Nós temos que aprender com os orientais, com os povos africanos, com os povos originários, esses que têm aí as raízes, né, de algo sutil, assim, que une tudo, que une ao nosso coração, que tem um propósito, né? Tem uma razão de ser que é mais ampla do que esse rame-rame do dia a dia, né? Você quer contar um pouquinho das suas oficinas? Falar um pouquinho do trabalho que você faz? A Fernanda Olha, aqui, Fernanda escreveu, só mais uma. daqui a pouco eu vou cantar uma música especialíssima, hein? Mas em relação às oficinas, eu sempre dei oficinas de formação de contadores de história já há 15 anos no presencial. E quando começou a pandemia, eu comecei as oficinas virtuais, que, claro, são diferentes, muitas coisas a gente não pode fazer. Mas eu ficava meio assim, oficina virtual, mas é muito impressionante como a gente vê na prática que é o tempo e o espaço não existem quando as pessoas se conectam com os corações. As pessoas saem assim, uou, com um coração ativo para sair inventando e reinventando e fazendo coisas bonitas, mesmo quem não é contador de histórias. Acho que é para a vida a gente fazer essa reconexão. E as próximas oficinas, tem só mais duas esse ano, que é a presença do contador. A gente estava falando sobre a presença, né? A importância de estar no momento presente, dar esse presente para o público. E a gente vai trabalhar com vários contos de diversas culturas. E depois a gente tem o conto e sua estrutura, que a gente vai ver como dividir o conto numa estrutura para perceber justamente o que é importante, o que a gente pode mudar, o que não pode. Enfim, como para ajudar a memorizar também. Agora, eu estou dando um presente para as pessoas nesse fim de ano. As minhas oficinas estão com uma promoção especialíssima, mas só até sexta-feira. Então, saibam disso, espalhem, porque depois de sexta-feira volta ao preço normal. Normalmente o valor está R$ 80 cada oficina, mas agora está 60. E duas oficinas custam 150, mas agora está R$ 100. Então é uma super, super, super promoção para todo mundo poder fazer e ter uma virada de ano mágica, cheia de ideias boas e novas histórias. Essas são as oficinas. Quer que eu fale também dos contatos? Isso, como é que as pessoas fazem para se inscrever, para saber mais, para tirar dúvida? Então, sobre as oficinas, pode mandar um e-mail, ilanacontadora@gmail.com. Pode me mandar também aqui pelo Instagram no direct alguma mensagem. E sempre procurar, quando quiser me ver no Instagram, no Facebook, no YouTube, Ilana Contadora de Histórias, Ilana com I mesmo, e vai encontrar Ilana Contadora de Histórias, pronto. Vai me achar em todas as redes. Maravilha, maravilha, minha querida. Te agradeço muito por estar mais uma vez com a gente. Para a gente terminar com uma musiquinha que vai nos... Musiquinha não, né? Não pode Musiquinha ficar falando não, no nem diminutivo. historinha, nem musiquinha. Isso, aprendi com a Ilana e estou aqui com uma música incrível. Eu quero também fazer um convite a vocês. Na semana que vem, no dia 24, quarta-feira, nós fazemos lives aqui sempre às quartas-feiras. Vou estar com a Eve Vida, que é coordenadora aqui do Programa Unicência de Educação para a Paz. E o tema da nossa live vai ser Natal Espiritual com as Crianças. Esse é o título de um e-book que nós estamos finalizando hoje, com muito carinho, cheio de atividades para se fazer com as crianças nesse período que vai até o Natal. Tem atividades manuais, tem orações, tem meditações, música, muita coisa bacana mesmo, que vocês vão poder baixar gratuitamente, a gente muito em breve vai divulgar. E na semana que vem faremos uma live dedicada a esse tema, porque no domingo da semana seguinte começa o Advento, né, que é aquela preparação às 4 semanas que antecedem a data festiva aí
do Natal. Cheio de histórias, isso mesmo, Lígia Miragaia. Também tem um monte de história muito bacana ali, bastante coisa. Então, fiquem de olho aqui na nossa conta, a gente vai divulgar bastante o e-book e apareçam na quarta que vem, às 8h30, para essa noite iluminada sobre Natal espiritual para crianças. Vamos então entrar no clima da despedida, mas com muita alegria e gratidão no coração, mais uma vez, pela Ilana presente, com uma música ou uma musicona. É uma música muito bonita, vem lá do Congo. É porque no Congo tem uns lugares que o rio baixa muito e eles têm que mudar de lugar nesse momento que está muito baixo, né? E aí essa música que chama Olele Moliba Makassi é como se fosse um incentivo para quem está remando, para falar rema, rema, porque a correnteza está muito forte e eles têm que ter força, coragem para passar aquela correnteza e ir para um outro local. Então é muito bonita. Então eu fiquei pensando também que a gente também está numa correnteza, sabe, Carol? E que a gente tem que ter histórias, músicas de incentivo para falar, vamos continuar, isso vai passar, a gente vai chegar nessa nova terra, nesse novo lugar. Oh, lele, oh, lele, moliba, macassi. Oh, lele, oh, lele, moliba, macassi. Boca na ye, boca, boca, caçai. Boca na ye. Boca naie, boca, boca, caçaí. Caçaí é o nome do rio que tem lá. Oh, lele, moliba, macassi. Oh, lele, moliba, macassi. Boca naie, boca, boca, caçaí. Boca naie, boca, boca, caçaí. Demais. Obrigada, minha querida, por mais uma vez estar com a gente. Eu que agradeço, sempre uma alegria muito grande. Agradeço a todo mundo que veio aqui, prestigiou, mandou muitos corações, colocou palavras tão bonitas aí. Que isso tudo possa nos inspirar, né? Esses povos lindos que têm tanta sabedoria. Teremos Ilana mais uma vez ainda esse ano, em dezembro, trazendo, quem sabe, contos de Natal. Ainda vamos combinar. Vamos ver, nem Mas eu tô sabendo. Isso. É surpresa, é surpresa. Então tá bom, minha gente. Boa semana para vocês. Semana que vem a gente se encontra. Cuidem-se, usem máscara. Muita paz, muita alegria. E gratidão por estarem mais uma vez com a gente. Um beijo!